A reflexão de hoje parte do capítulo Trazendo Ordem ao Caos, do livro A Psicanálise dos Contos de Fadas, de Bruno Bettelheim. Esse é um daqueles textos que fazem a gente parar e perceber o quanto elementos aparentemente simples, como histórias infantis, são, na verdade, fundamentais para o desenvolvimento psíquico. Vivemos em um tempo de incertezas, onde a busca por significado é constante, mas as referências tradicionais que nos ajudavam a construir esse sentido foram sistematicamente apagadas. O que acontece quando se cresce sem histórias que nos ensinam a lidar com desafios? Quando se elimina a noção de que o mundo pode ser caótico, mas há uma forma de organizar esse caos. Bettelheim nos mostra que os contos de fadas não são apenas fantasias infantis. Eles são mapas para a psique. São narrativas que ajudam a criança a estruturar seu mundo interno, trazendo ordem ao que, para ela, ainda é confuso e desorganizado. Para um adulto, o mundo pode até parecer razoavelmente estruturado, mas para uma criança a realidade é um quebra-cabeça, com peças espalhadas ainda por cima. Ela se vê em meio a sentimentos que não entende e a situações que não sabe como lidar. O caos está dentro dela, mas ela ainda não percebe isso. Para a criança, o mundo simplesmente é assim. Bettelheim resgata a própria ideia da Bíblia para explicar essa sensação. A terra era sem forma e vazia. E a solução? Deus separou a luz das trevas. O primeiro passo para organizar qualquer coisa é separar, dar forma, estabelecer contrastes claros. E é exatamente isso que os contos de fadas fazem. Eles criam um universo onde tudo é bem definido, onde os personagens são ou bons ou maus, onde as ações têm consequências claras e onde cada elemento encontra seu lugar. Diferente das histórias modernas, cheias de cinismo e moralidade ambígua, os contos de fadas não se perdem em nuances desnecessárias. Eles são diretos. O vilão é mau, o herói é bom. Há um caminho a ser seguido e um desafio a ser superado. Porém, não se engane, essa simplicidade não é infantilização, é estrutura. Quando a criança ainda não tem ferramentas para lidar com complexidades emocionais, ela precisa de um modelo claro para se orientar. O conto de fadas ajuda a organizar os sentimentos caóticos que existem dentro dela, separando-os de maneira compreensível. Um lobo faminto não é apenas um lobo, é a agressividade descontrolada. Um dragão que devora aldeias inteiras representa o instinto devorador, os impulsos destrutivos que precisam ser domesticados. Por outro lado, os animais que ajudam um herói, pássaros, cães, cavalos mágicos, simbolizam os aspectos instintivos que podem ser guiados para o bem. A criança aprende, sem precisar de teoria, que dentro dela há um lobo e há um cavalo branco. A questão é qual deles será alimentado. Freud nos mostrou que a mente humana é um campo de batalha entre forças muitas vezes contraditórias. O id, essa energia instintiva e impulsiva, o ego que tenta mediar a realidade e o superego que impõe regras e moralidades. Agora, pense no que Bettelheim sugere. Os contos de fadas fazem esse trabalho por meio de personagens externos. O jovem protagonista representa o ego em formação. O vilão ou o monstro é o id descontrolado que precisa ser dominado. A fada madrinha ou o velho sábio representam o superego, a voz da consciência. Isso significa que,
Ao ouvir um conto de fadas, a criança não está apenas se entretendo, ela está organizando sua psique. Está aprendendo a dar nome às suas emoções, a separar o que sente em categorias compreensíveis. E o mais importante, a perceber que tudo pode ser trabalhado, enfrentado e superado. É por isso que tantas histórias começam com um jovem ingênuo, o filho mais novo, o bobo da corte, aquele que, a princípio, parece fraco e indefeso. Esse personagem é a própria representação do ego infantil, ainda imaturo e sem ferramentas para lidar com os desafios da vida. Mas, ao longo da história, ele enfrenta provações, derrota monstros, recebe ajuda inesperada e, no final, retorna transformado. Ele amadureceu. O conto de fadas, ao apresentar esse modelo, mostra à criança que a vida é um processo de crescimento e que ela também pode superar seus medos e incertezas. A moral da história não é imposta, ela é vivida internamente por quem escuta. Agora, pare e pense. O que acontece quando se retira esse modelo da cultura? Quando as histórias infantis deixam de apresentar contrastes claros, quando evitam desafios difíceis e quando negam a própria existência do conflito. O resultado é uma geração sem estrutura emocional, incapaz de lidar com as dificuldades da vida real. A obsessão moderna por eliminar qualquer forma de frustração ou desconforto impede o desenvolvimento psíquico saudável. Sem desafios, sem monstros a enfrentar, sem contrastes claros, como se aprende a separar o certo do errado, ou o útil do destrutivo? Os contos de fadas nunca foram apenas para crianças. Eles são mapas ancestrais para navegar a complexidade da vida. São um treinamento psíquico para enfrentar os dilemas reais que virão mais tarde. E ao invés de subestimarmos sua importância, deveríamos resgatá-los. Se queremos uma sociedade mais forte, filhos mais fortes, indivíduos mais resilientes e crianças que crescem sabendo quem são, precisamos trazer de volta as histórias que organizam a mente. O mundo real tem causa suficiente. Não precisamos de narrativas que o reforcem ainda mais. O que a criança precisa é de um modelo para estruturar sua psique, para entender que desafios existem, porém podem ser superados, que os monstros podem ser vencidos, que no final há sempre um castelo esperando pelo herói que soube trilhar seu caminho. Os contos de fadas, longe de serem ultrapassados, são mais necessários do que nunca. Se você quer compreender melhor a mente humana e a importância dessas histórias, não se iluda com teorias modernas que fragmentam e relativizam tudo. Olhe para os contos de fadas, para o que resiste ao tempo, porque a verdade sempre esteve lá, na forma de uma história bem contada. Eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor, diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. Aqui no canal falamos sobre psicanálise, literatura e a condição humana. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe ele com um amigo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos novos e eu fico lhe aguardando no próximo vídeo. Até lá!